para iniciar um relacionamento, você tem que estar curado. Vou dar um exemplo de mim. Eu fui uma pessoa que cresci em um ambiente totalmente tóxico. Muita violência, muita agressão, muito palavrão, muito bate-boca, muita agressão física, muito embate entre meu pai e minha mãe. Eu cresci assim. Isso foi exposto para mim desde a minha primeira infância ali, desde que eu era bebê até fui crescendo nesse ambiente tóxico, ambiente de muita toxicidade. E eu fui crescendo. E quando eu era criança, eu era uma pessoa muito tímida, introvertida. Quando eu precisei me soltar na adolescência, eu comecei a usar drogas para me soltar, para ser aceito entre os meus amigos. O tempo passou, aquele garotinho tímido se tornou um garoto que faria qualquer coisa para defender a si mesmo. Então, eu fui vítima de racismo, eu fui vítima de violência, eu fui vítima de muitos outros tipos de preconceito, porque eu era um adolescente que ainda não tinha namorada, as pessoas falavam que eu era gay, não com essas palavras, mas de uma forma muito pejorativa, caçoando de mim, zoando de mim. E aí eu comecei a ver a necessidade de me defender dessas pessoas. E aí eu desenvolvi uma altivez. Qualquer pessoa que falasse qualquer coisa que eu considerasse, que eu filtrasse como uma ofensa, isso era instantâneo, eu atacava essa pessoa. Então eu não conseguia me relacionar. O meu ciclo social ele era muito limitado, porque eu era uma pessoa que estava constantemente ferindo os outros com as minhas palavras. Mas aquilo era uma forma de me defender. Eu precisei me defender a vida inteira. Eu precisei sobreviver. Então, quando as pessoas legais vieram para a minha vida, os líderes espirituais, os novos amigos, os meus pastores, e eu não sabia, eu não tinha uma forma assertiva de me comunicar com essas pessoas. Então, qualquer coisa que eles falassem, às vezes até na brincadeira, e eu me sentia ofendido, o que eu fazia? Eu atacava. Eu machuquei muitas pessoas involuntariamente. Não assim porque eu era um cara mau, coração sujo, e queria ferir pessoas, e queria fazer pessoas sofrer. Não era isso. Era uma forma de me defender. O que isso quer dizer? Eu era um cara ferido. Então, eu não me relacionei durante muitos anos da minha vida. A primeira namorada que eu tive, eu tinha 19 anos de idade. E mesmo assim, não deu certo. Eu era um cara muito ferido. Quantas vezes na minha infância eu vi o meu pai gritando, esbravejando com a minha mãe, levantando a mão, minha mãe gritando com o meu pai. O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a me relacionar, eu era um cara muito gente boa, eu era um cara simpático, eu era um cara bem-humorado. Mas quando vinha qualquer conflito, eu gritava, esbravejava. E aí eu comecei a falar, sabe o quê? Eu sou assim, a minha natureza é assim, eu fui criado assim, se quiser me aceita do jeito que eu sou. Só que deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém merece conviver com o lixo emocional que tem dentro de você. Nós não convivemos com o lixo, nós não moramos em lugar sujo, fétidos. Nós não moramos em lugares poluídos, cheios de rato, cheio de bicho, cheio de insetos. Não, nós não moramos em lugar assim. Então nós não temos que dar uma vida suja, uma vida cheia de altivez, pessoas que falam palavrões, pessoas ofensivas, pessoas desrespeitosas. Nós não temos que ser assim com as pessoas à nossa volta. E muitas vezes nós somos. Por quê? Porque dentro de nós tem um monte de lixo emocional, resíduos emocionais. O tempo vai vir com as mãos deles e levar o lixo para fora? Não vai. O tempo não vai fazer isso. O tempo é um presente que Deus nos deu para que a gente possa organizar a nossa vida. A ação de organizar é nossa. É nós que tiramos o lixo. Então, o que eu precisei fazer para me curar? Li muitos livros. Eu li muitos livros do Dr. Augusto Cury. Escutei muitas pessoas. Assisti muitos vídeos. Paguei caro em psicólogo, terapeutas. Fui tratado por psicólogos. Sabe, eu li vários livros. Um livro maravilhoso que eu li, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Pais brilhantes, professores fascinantes do Dr. Augusto Cury. Comprei um curso do Tiago Brunet. Eu fiz tudo, eu investi tudo que eu tinha para me curar. E enquanto eu estava ali, me curando, buscando, pessoas vinham chegando. Caraca, tu é simpático e tal. Amigos meus falam, ei, negão, tá livre? Pô, tem uma menina ali que olhou pra você e tal, você quer? E eu sempre dizendo, não. Os caras, pô, velho, tu é orgulhoso, por que tu não quer? Eu falei, cara, eu não quero, porque se eu for, eu vou ferir essa pessoa. Então, eu precisei passar por um longo e extensivo processo de cura, até eu me sentir seguro,
para entregar a minha vida para alguém. Que é aquela coisa, eu tirei muitos lixos de dentro de mim, mas se você for ver, a personalidade da criança, ela é tecida, ela é formada até os 12 anos de idade. Então, eu fui formado daquela forma. A minha fundação, a minha estrutura, ela foi formada na infância. E o que é a estrutura? A estrutura é a coisa mais importante. Se você pega um prédio, por exemplo, antes de você colocar um monte de pessoas morando naquele prédio, vidas sobre aquele prédio, primeiro o prédio precisa ter uma fundação, precisa ter uma estrutura muito sólida, muito forte, uma estrutura longeva, onde vai passar anos e anos e anos e aquele prédio não vai apresentar risco de cair. Então a minha fundação, ela foi tecida, ela foi formada sem essa estrutura. Tanto que os meus irmãos, nenhum se sucederam bem na vida. E aí a gente não teve essa estrutura dentro de casa. Então eu tive que lutar muito. E uma das coisas que eu fiz é, não coloque a sua vida na mão de ninguém. Não que eu tivesse medo de pessoas que não quisessem me relacionar, eu queria, mas é porque eu sabia que eu não estava pronto. Porque eu vivia passando por situações de conflitos no trânsito, conflitos no futebol. E nas situações de conflitos eu explodia, eu machucava pessoas, eu esbravejava, eu falava palavrão. E aí eu tive que ir me curando. Então foi muito tempo de terapia, lendo livros, e aí depois eu levava essas coisas para a prática. Vamos ver se eu já estou curado disso. Vamos ver se eu já sou capaz de perdoar. Vamos ver se alguém me ofendeu, eu sou capaz de segurar isso numa boa. E até hoje eu luto contra a minha natureza. Hoje eu sou um cara casado, hoje eu tenho um filho. E é difícil. Às vezes meu filho me irrita, me tira do sério. Dá vontade de explodir, gritar. Respeita seu pai! Mas o que eu faço? Eu penso. Ao invés de usar as minhas emoções, meu coração, eu uso a minha mente. Eu penso, eu respiro, eu uso as técnicas que eu aprendi nos livros. Não tome decisões quando você estiver nervoso. Não faça promessa quando você estiver extremamente feliz. E isso que eu faço. Então, isso é estar emocionalmente curado. Tem um monte de marcas do meu passado. Perdi meu pai assassinado. Minha mãe morreu definhando numa cama de hospital. Perdi um irmão assassinado. Meu outro irmão foi morto recentemente. Perdi uma filhinha na UTI neonatal. Muitas marcas. Passado muito forte o meu passado. Mas hoje, esse passado são marcas, são cicatrizes. Se eu tocar, não dói mais. Eu vim aqui e falo do meu pai para você, não me fere mais, não me dói mais. Por quê? Porque eu fui emocionalmente curado. Você não pode entregar a sua vida para alguém se você não estiver curado. Isso é suicídio sentimental. Você vai ter alguns momentos de prazer, você vai ter alguns momentos legais com essa pessoa, mas pouco tempo você vai estar, infelizmente, vendo o seu relacionamento colapsar, o seu relacionamento ruir. Por quê? Porque você não estava preparado para aquela pessoa, ou aquela pessoa não estava preparada para você. E quando você está preparado, você consegue reconhecer se aquela pessoa é apta para você. Não que você seja bonzão demais ou boazona demais, mas é porque você já passou por todo um processo de cura. Então, por exemplo, quem está curado não se precipita para casar. Conhece a pessoa primeiro. Não se precipita para casar. Primeiro você conhece, passa por várias situações, entra em conflito. Tem casal que evita brigas, especialmente no começo do relacionamento, evita. Claro que você tem que ser uma pessoa pacífica e evitar situações que não precisa. Mas tem situação que você tem que passar. Como é esse cara no trânsito? Como é esse cara quando ele está nervoso? Como é essa mulher quando ela quer alguma coisa e ela não pode ter? Quando eu frustro as expectativas dela? Quando eu frustro as expectativas dele? Como é essa pessoa? Então você tem que passar por todo esse conflito. Quando você passa por esses conflitos e você resolve esses conflitos, aí sim, esse é um dos 10 ou mais sinais que você está pronto para viver para sempre com essa pessoa. Esse é apenas um. Existem vários outros critérios, vários outros sinais, vários outros requisitos necessários para você entregar sua vida em matrimônio para sempre para uma pessoa. Caso contrário, é divórcio. Caso contrário, é dor. Caso contrário, é ferida emocional. Eu tenho certeza que você não quer isso. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.